Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, nesta grandiosa segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Quase que vocês pegaram uma pessoa aqui com a gente no canal. Gravando a edição de número 797, eu, Carlos Anovello, rescaldão de segunda-feira. Lembrando que se você chegou até aqui pela graça do algoritmo, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações de novos vídeos ao vivo, porque aqui, você sabe, a gente grava a hora que dá. São agora, aqui meu horário é quase 6h30, né? 1h28 da tarde do horário oficial de Brasília. Eu já fiz um monte de coisa antes de gravar esse vídeo. Geralmente eu gravo o vídeo logo depois que termina o serviço de escritório. Só que o escritório hoje foi até mais pra frente. Aí, né, vai pegar, conversar com o filho, pedalar e tudo mais, e é agora que nós sentamos para fazer esse negócio aqui. Poderia eu soltar o vídeo em horários específicos para juntar mais seguidores? Claro que sim. Consigo fazer? Não. Simples assim. Tá aqui no seu canto direito da tela o QR Code da nossa chave aleatória para o Pix. Enquanto esse canal não monetiza, mantenho o compromisso de canal no vácuo de retirar toda e qualquer menção a Pix a hora que esse canal monetizar. Se você estiver assistindo a este vídeo pelo celular, aí o Pix é feito com a chave aleatória na descrição, tá bom? Ó, pessoal da McLaren comemorou, tudo bem, campeões por antecipação com 6 corridas de antecedência, igualando o recorde da Red Bull. Obviamente que no critério de desempate que a FIA fez, a Red Bull leva vantagem no número de vitórias, mas com 6 corridas de antecipação, a McLaren confirma o título mundial de construtores, bicampeões mundiais e assumindo agora de vez, isoladamente, a segunda posição na lista de equipes com maior número de títulos. A Ferrari com 16, McLaren com 10 e a Williams, bicho papão dos anos 80 e 90, 9 títulos. A corrida foi vencida pelo Russell, que imprimiu um ritmo de prova no começo de corrida alucinante. Achava eu que não teria pneu para terminar o stint, terminou. Tanto que terminou naquelas, porque ele para com 10 segundos, precisa fazer a parada depois do Verstappen. O Verstappen antecipa a parada para tentar voltar mais perto e corta a diferença pela metade. Quase que a Mercedes dormiu no ponto na estratégia, mas no final dá tudo certo. Depois do final da prova, ficava claro que o Russell estava com mais carro, o Verstappen tentava fazer uma volta mais rápida, o Russell ia lá e empatava na volta seguinte ou fazia melhor. Não teve sustos. Agora, comecei falando da McLaren, que comemorou, tudo bem, mas esse negócio de Papaya Rules, vamos falar que já acabou faz tempo. E olha, o Norris vai falar, poxa, não, sabe o que é? Porque eu tive que desviar do pneu traseiro, porque senão isso, aquilo, outro no Verstappen. Tá bom. Mas tem uma imagem por cima, eu não achei ela, tem uma imagem aérea que mostra que o Norris foi fazer a tangência da curva depois de espalhar para cima do Piastri. E aí o Piastri, obviamente, entrou no rádio e falou, e aí, o que vocês vão fazer? Ah, não sei, sabe o que é? Esta manobra, inclusive, foi semelhante à manobra que o Antonelli fez contra o Russell na largada, lá na relargada, inclusive, perdão, lá do Grande Prêmio de Baku. E eu chamei a atenção para o vídeo falando, ó, se é companheiro de equipe, largada e relargada, vamos combinar que não tem muita regra? Não pode abater. Os dois se tocaram. O Norris acabou ainda tendo prejuízo nas dianteiras, que não teve consequências, deve ter perdido uns décimos lá de ponto de aerodinâmica, mas, né, o resultado da prova não interferiu tanto. Ah, se ele tivesse quase inteira, poderia talvez se pactar. Não, o Verstappen ia vender aquela segunda posição. É caro, mas é caro que, nossa, vocês não se imagina. Ia vender caro demais a segunda posição. E o Norris não ia assumir nenhum risco desnecessário, porque afinal de contas estava a tirar mais 3 pontos da diferença. Agora são 22 pontos a diferença de Piastri para Norris.
Agora, o climão mesmo foi depois no final, na hora que o Piastri estaciona o carro. Entra o Zac Brown no rádio. Ou então, né, Piastri, corrida difícil, né, tal, obrigado, McLaren campeão de construtores. Eu queria falar que o Piastri simplesmente desconectou o rádio. Piastrinho, paz e amor acabou. Tal qual seus compatriotas Mark Webber em 2010, com aquele nada mal para o segundo piloto. E o Alan Jones, né, que... Aliás, o Reutemann, né? O Alan Jones foi vítima nesse caso, né? O Alan Jones é australiano. Mas o Reutemann também falou, não vou deixar o Jones passar, eu quero que se lasque. Agora o Piastri vai ter que assumir. Ou ele vai ficar fazendo as táticas, esperando que o pessoal da McLaren seja... ou o pessoal da McLaren corresponda aos favores que o Piastri tem feito, porque se não fosse o vácuo do Piastri lá na Itália, o Norris não tinha ido para o Q3. Se não fosse o vácuo do Piastri em Baku, o Norris não tinha ido para o Q3. Tem umas coisas aí que aconteceram que dá para entender por que o australiano tá pau da vida e eu também ficaria. Agora, que no coração um tanto quanto peludo de Zac Brown, a preferência é por Lando Norris, e isso não tenha dúvida. Mas, por fora, né? Depois, muito assim, depois de conversa, com cabeças frias, botaram os pilotos lado a lado com a plaquinha de campeões de construtores. Aquele sorriso assim do Piastri, né? Oi, Gá, estamos aqui, campeões de construtores. Né? Tipo assim, eu quero ir embora dessa bagaça, me larga, deixa eu ficar pau da vida quieto lá no motorhome. Se desse um saco de pancada pro Piastri, ele furava o saco na base da dedada. Tava louco da vida. E no mais, a corrida mequetrefe da Ferrari, com o Hamilton tomando 5 segundos ao final da prova, mesmo terminando, então, o Alonso acabou herdando a posição pela punição pós-prova, que tinha que ser punido mesmo, porque o Hamilton não fez uma chicane na última volta. Aí, fala assim, foi até um assunto que no final da prova lá no F1 TV, na transmissão em inglês, tava o Brundle com o Alex, né, conversando e falando, mas e aí, será que não foi tão inseguro? Mas, cara, enquanto tem bambu, tem flecha. O carro tá andando, você vai dar um jeito de chegar. Ah, se o Hamilton para, não faria 4 pontos. Ah, mas 4 pontos para a Ferrari hoje, com o Hamilton casando com o 6º lugar no campeonato de pilotos, faz alguma diferença? Óbvio que não. Mas é natural do piloto não desistir nunca, né? Haja vista, né? Aquele episódio lá em Abu Dhabi do Rosberg com 4 cilindros a menos no carro, deixando o carro chegar. Ah, fosse eu com 4 cilindros a menos, encosta no box, estaciona lá, deixa o Hamilton comemorar. Não, chegou em 10º Blau. Mas chegou, completou. E é isso que o piloto faz. O carro tem 3 rodas, por exemplo, o Hamilton ganhou a corrida. Ah, estava inseguro? Estava. Mas até hoje fala que o Hamilton ganhou a corrida com 3 rodas. Né? Então, assim, calma, tá? A galerinha tá falando que o Hamilton foi responsável, que A, B, C. Ó, gente, já vimos coisa pior na história do automobilismo. Né, Felipe Streif? Grande prêmio da Austrália de 85. Deu uma piaba no companheiro de equipe, quase que tirou as 2 Ligier do pódio. O Guy de Ligier não queria ver o piloto pintado de ouro na frente dele no final da corrida. Bom, campeonato de construtores resolvido, o campeonato de pilotos ainda em aberto, a diferença caiu para 22 pontos, conforme eu disse, e Verstappen desconta mais alguns pontinhos, né? Desconta mais 3 pontinhos para o Norris e mais 6 pontos para o Piastri. O que não é muito frente à necessidade. Antes dessa prova, o Verstappen precisava tirar 10 pontos por final de semana, agora a média sobe um pouquinho. Vai caminhando para que a briga fique entre as duas McLaren. Mas, né, visto, agora eu vou fazer minhas referências de velho, visto 1986, nós já vimos equipe com o campeonato na mão perdendo para outra, né, Williams? Perdendo para a McLaren do Prost. Acontece. Já vimos em 2007, um pouco mais recente, né? Aí eu não tinha cabelo branco ainda, mas a briga, aquele pé de guerra que começou, aliás,
Começou nos Estados Unidos e fulminou na Hungria, com aquela estacionada do Alonso em cima do Hamilton. Aí deu Kimi Raikkonen. Com o Massa ajudando na Malásia, com o Massa ajudando no Brasil, por quase estacionando o carro depois de parar no pit para falar, nossa, passa, Raikkonen, senão eu vou ter que dar ré para você me passar. Então, acontece, tá? Não é comum, mas acontece. Como já vimos, por exemplo, aquele caso que eu falei para você do Reutemann com o Jones, da Piquet. Calma, galera da McLaren, vocês estão com o campeonato na mão. Mas a calma prevalece. E o Russell, com a vitória de ontem, praticamente garante o quarto lugar no Mundial de Pilotos. Né? É praticamente impossível, com o carro que tem, Charles Leclerc tirar 64 pontos de diferença a essa altura. Faltando 6 provas para o final. Né? E as 3 sprints. É bastante. Né? Nós estamos falando são 6 finais de semana, são quase 11 pontos por final de semana, vai ficar complicado. Mesma coisa do Verstappen, ele está 63 atrás, 63 já são dividido, você pega 63 por 6, dá 10,5 pontos por final de semana. Complicado, mas não, de novo, não tá impossível. Tá falando de Max Verstappen, tá bom? Bortoleto perdeu a asa no começo, teve que fazer uma parada antes, junto com o Tsunoda. O Tsunoda ainda até brigou lá no final para fazer um pontinho, mas obviamente o Tsunoda, eu não entendo a Fórmula 1, cara. Assim, na câmera on-board tava cristalina a imagem que o Tsunoda passou a 400 por hora pela bandeira amarela. Por que que não cancelou a volta dele naquele momento? Deixou ele pro Q3 para punir depois. Conta, papai. Ó, impecável a turma de comissários, deixando a briga rolar, toque, não tem problema, tocou, tá valendo. Adorei. Coisa de corrida. Agora, nesse vocês falharam. Porque vocês ficaram 10 minutos para decidir e falaram, vamos decidir depois, para depois punir. Então, por que não puniu antes, Crazzo? Né? Vamos agora falar palavrão em italiano para não poder entender. Ah, gente, aí vocês me quebram, né? Porque não foi só ele, foram 6 pilotos que passaram na amarela e ninguém foi punido na hora. Liberaram o Russell porque viram que o Russell não levou vantagem. Agora, Tsunoda, Bortoleto, Hülkenberg, todo mundo passou a 400 por hora naquela amarela, ninguém tirou o pé. Tanto que o Tsunoda fez o 10º tempo no Q1, né, gente? Ele faria? Não faria depois no Q2, né? Calma, né, moçada? Vamos parar de fazer essas maracutaia com classificação de equipe. E a corrida passada vai para esquecer, porque teve a asa quebrada do Bortoleto, depois o Hülkenberg assustou, Colapinto. Vocês ficam aí dando bobeira disputando posição com o Colapinto. O Colapinto freou uns 70 metros antes, f1telemetry.com, freou 70 metros antes do que ele estava acostumado a frear. O Hülkenberg não esperava aí, né? Juntou com o que tinha no freio, rodou, ainda conseguiu salvar a pancada lá, mas aí a corrida já tinha ido pro vinagre já. Alpine, corrida para esquecer. A Haas teve uns brilhareco com o Berman, né? O Berman, inclusive, chegou bem ao final da prova, apontou, fazendo um passadão em cima do Albon. Ai, Albon. Tomou um passão. E aí, Alonso, né? Rei do rádio. As graças da corrida. Uma corrida que eu imagino. A gente fica dependendo do safety car agora com essas limousines lá em Singapura. E não aconteceu o safety car e a corrida fez com que Carlos Anovello fizesse naninhas depois do almoço, por isso que eu não participei do Automobilismo para Principiantes, que eu ia chegar depois da volta 25, aí o assunto já estava rolando, eu falei, deixa os caras fazer lá e nas próximas nós vamos, tá bom? Ah, cadê? Cadê? Primeiro, eu vou direto pra Moto 2, depois eu falo da MotoGP. Cadê aquele momento que eu falava que esta pista era a pista do homem, da lenda Diogo Moreira? Vai, vem bigode, fala comigo. Muito obrigado, é muito bom, tá certo, porque Diogo Moreira, com a vitória e a posterior desclassificação do Gonzalez,
Agora tá só 9 pontos atrás do campeonato. Agora é pra frente, Diogão, salve a seleção. Obrigação de título na Moto2 para o Brasil. Como eu disse que era obrigação de vitória, ele foi lá e calou minha boca, ganhou mesmo. E é assim, continua assim, tá? Vai ganhando, calando minha boca mesmo. E era Queen tocando aqui para você. Diogo Moreira, grande prova, segurou, não deixou. Líder do campeonato, hein? Uma prova muito madura do Diogo Moreira. Num circuito indonésio que, vamos combinar, junto com o Qatar, é um ralador de piloto de moto. E se você tem alguém no seu círculo de amizades que se chama Marco Bezek, cuidado, ele fraturará sua clavícula. Foi assim com o Martin na prova passada. Ele não tomou conhecimento, sabe? O Marcos tá pegando pra fazer o ponto de tangente, o Bezek deu no meio do Marcos. Aí quebrou a clavícula. Não, a clavícula é foda. Clavícula do Marques também. Não se sabe se estará apto para disputar a próxima corrida. Eu, se sou o Marques, falo senti o posterior da coxa. Faça a recuperação tranquila. Já é campeão. Não tem necessidade nenhuma de antecipar retorno. Mas como é o Mark Marques, um tarado para entrar em cima de uma moto e fazer resultado em coisa improvável, ele vai tentar voltar na próxima corrida. Vocês querem apostar? O Fermin Aldega, o primeiro estreante da MotoGP a vencer uma corrida desde 2012. Ele que estreia esse ano, venceu a corrida com Alex Marques na terceira colocação, o KTM em segundo. E nesta configuração, o vice-campeonato para o Bagnaia, que também abandonou a prova, ficou bem mais distante. São nada 98 pontos de desvantagem de Bagnaia para Marques. Já subiu no telhado, né? Já tá o gatinho lá com duas patinhas para fora assim e querendo esticar a terceira patinha para ficar só, né, com a patinha em cima do telhado esperando para cair. É assim que o Bagnaia, uma corrida complicada para os dois Ducati. O Marques não teve culpa zero do acidente. O Bezek de novo entrou igual um cavalo, já tinha feito uma largada completamente espalhafatosa. Catou o companheiro de equipe e o Martin tá fora até o final do ano. Nada, ó, nós estamos em outubro, 6 de outubro. Até começar a fisioterapia do jeito que quebrou a clavícula, as clavículas do Martin, mas não, eu não voltaria. Ah, mas é profissional, não sei o quê, máquinas humanas, né? O limite do corpo humano, foda-se, né? Vai se cuidar, depois volta inteiro ano que vem. E para Diogo Moreira, vem numa crescente, contando aí com o zero, o DSQ, Disqualified, do Gonzalez. Diogão agora tá apenas 9 pontos, mas Canet tá 33 atrás. Então, assim, pra frente, Diogão salva a seleção, mas calma, não precisa também ficar dividindo muito a curva com o Canet, que a vantagem deixa. Por exemplo, próxima corrida, tá segurando o Canet, tá vendo que a diferença pro terceiro tá aumentando? Deixa a Canet passar, deixa tirar 5 pontinhos. O importante é manter 20. Não ficar jogando os segundos lugares fora, tal qual o Massa fez em 2008 na Malásia e perdeu o título depois. Tá bom? Ah, porque teve também as quebras, teve, mas na Malásia ele jogou fora um segundo lugar. Lá no começo do campeonato. Falo verdades aqui nesse canal. E na NASCAR, Shane Van Gisbergen, bicho papão, ignorante, não sabe brincar, cavalo, né? Venceu todas as corridas de circuito misto este ano e mandou a galera dos playoffs brigar por posição. E aí tem essa foto, mais um clássico de Ross Chastain, né, que tentou passar o Denny Hamlin. E o Hamlin, cara, depois que ele tava com a cabeça gelada, ele falou, gente, fiz meldes, né? Fiz caca. Porque se deixa o Chastain passar, quem estaria fora seria Ryan Blaney. Ele não classificar-se-ia para... Ryan Blaney não, perdão, o Joey Logano não classificar-se-ia para a próxima fase dos playoffs.
Seria o Chastain. E vamos combinar que entre gerenciar Logano, que tá na poderosa Penske, que já foi campeão algumas vezes na NASCAR, e gerenciar o Chastain, você prefere gerenciar o Chastain, né? Uma equipe menor, ainda bem que ainda que a Trackhouse faça alguns automóveis, o que acabou acontecendo é que Bubba Wallace está fora, Cindric está fora, Chastain está fora, e acabou o campeonato para a Trackhouse, porque o Reddick também não passou. A minha aposta para a Queen hoje era o Christopher Bell, estava no meio da. Mas o neozelandês, cara, ganhou a corrida, sabe? Estilo Michael Schumacher, Fórmula 1 2002. Passou por cima da galera, nem deu conhecimento. Ah, relargada que se lasque. Dava relargada, 6 curvas, já tinha 1,5 segundos de vantagem, sabe? E tomara, né, que para Shane Van Gisbergen para o ano que vem, ele se dê melhor em circuitos ovais, porque carregou um caminhão de ponto de playoff com 3 vitórias esse ano, não conseguiu manter, foi fazendo aqueles P18, P22 que costuma fazer em pista oval. Tem que ficar no top 15. Playoff é top 15 se não conseguir ganhar. Aí você discute quantos pontos falta para o final, lá depois na última etapa da eliminação de cada fase. Agora, se entrar já devendo 32 pontos, aí só a vitória interessa no oval, esquece. Né? Então tá aí, estão aí os classificados, o Hamlin arrependido, tem mais 8 acima da linha de corte, Ryan Blaney mais 6, Larson mais 4 e William Byron mais 4 também, a Hendrick com 2 carros na parte de cima, né, dos 4 primeiros. A minha aposta, Christopher Bell estaria hoje eliminada com menos 4, depois menos 14, Chase Elliott. Aí, olha, gente, vamos falar sério. Para Elliott, Chase Briscoe e pro Logano, vitória, né? Ah, tá bom. Pro Bell, talvez, né? Se pá, os top 5 que costuma fazer, até dá para passar por pontos, porque são 3 etapas agora, né? Então, por vitória, passariam 3, dá para discutir a quarta posição por ponto. A, do sexto, sétimo, oitavo, gente, Elliott, Briscoe e Logano, só a vitória interessa, aquele bordão que a gente adora aqui neste canal, criado por Galvão Bueno na Copa do Mundo. Só a vitória interessa ao Brasil. Bom, canal no vácuo fica por aqui. Edição um pouquinho mais longa do que eu estava esperando. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa os sininhos. A gente grava a hora que dá. Dá aquele like, chupeta para nós, tá bom? Aquele like, compartilha no Threads, compartilha no Twitter, o X, né? Compartilha no Instagram, compartilha no Xvideos, se você tem conta lá. Eu não tenho conta lá, mas você pode copiar o link e botar lá, né? Quem sabe monetiza. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na quinta-feira fazendo as famosas prévias que a gente costuma fazer. Estúdios A4, sobe vinheta, odeio despedidas. Tchau, tchau.